Essa questãozinha, cara. É. Bom, ela é um problema do livro do Morin. É tipo assim. Se você não conhece esse livro, tudo bem, não se preocupe. O livro do Morin é o Introduction to the Classical Mechanics with Problem Solutions, né? É um livro. Eu acho que só tem em inglês versão. Professor David Morin. É um livro, assim. Digamos, é o suprassumo que tu pode encontrar em relação à mecânica. Ele é excepcional, é um livro para ensino superior. Você tem que ter uma noção boa de cálculo, né? Não vou dizer tão assim grande, mas é bom que tu saiba manusear bem o cálculo, né? Tu não precisa ser um ultra expert. Tem que saber o que quer dizer as coisas, como é que tu calcula, como é que tu faz tudo, né? Essas coisas. Principalmente cálculo um e algumas coisas cálculo 2. É... Enfim, é um livro assim, porreta, né? É um livro complicado, tem questões muito complicadas. E isso é uma questão daquele livro, tá? Eu tinha anotado que era o problema 3.17, mas eu fui ver aqui não é. É algum outro problema do livro que, bom, esse é a coisa mais relevante, mas é um problema do David Morin isso aqui, cara. E não é algo tão trivial. É, problemas como esse, ou aquele, como quando tu joga de um. Qual é o ângulo quando tu joga de um plano inclinado, né? Que tem demonstrações no canal do Felipe Ghisoli, né? No Universo Narrado. Lançamento oblíquo num plano. É, ali, cara, tem muitos casos que tu usa ou um fator muito importante de ângulo, de onde tu tá soltando de cima ou de baixo, ou uma trigonometria muito bem arranjada, né? Então, tu usa muitas coisas, né, pra tu chegar nisso numa resposta mais trivial, assim, pra ensino médio. Em ensino superior é deriva igual a zero, basicamente. Tecnicamente, a gente deveria fazer uma segunda derivada, mas é uma complicação muito grande. E normalmente, quando o problema é proposto dessa forma, é porque a derivada é igual a zero, né? E tu não precisa verificar se é um ponto de máximo ou mínimo de uma função, né? Eu tô falando uma coisa aqui mais técnica, mas é basicamente. Tu vai ter uma função, tu quer saber os pontos críticos dessa função, né? O ponto que ela, tipo, ela tá subindo, vai pra baixo, ela tá pra baixo, vai pra cima. A primeira derivada te informa esses pontos, quando ela faz essa mudança de subindo pra descer ou descendo pra subir. Mas só a segunda derivada, né, que vai te informar se é um ponto que estava no máximo ou um ponto de mínimo, né? E aí, tecnicamente, tu teria que saber fazer isso, né? Porque tu pode estar encontrando um ponto de mínimo e falando que é de máximo, um ponto de máximo e falando que é de mínimo, né? Mas enfim, falei demais e a gente tem que resolver o problema. O tempo passou muito rápido. Mas, então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, né? Porque ele pergunta qual determine o maior alcance horizontal para a partícula, tá certo? E a gente tem que fazer. A gente vai calcular. É... Porque o que acontece? Para ter o maior alcance, não necessariamente a gente precisa ter o maior período, né? O maior tempo. A gente precisa saber de fato como é que esse alcance é calculado, tá certo? E bom, querendo ou não, se a gente for decompor isso aqui, é numa VOX, que eu geralmente vou formar só de VX, né? Não tem que botar tanta coisa. E V0Y, tem que saber esse ângulo, né? Ângulo θ, querendo ou não. Então, bom, vamos lá calcular isso aqui. É, o alcance ele vai ser dado por. Vou chamar Vx, tá? Não se incomoda com isso não. Vx vezes ΔT, que é o tempo de movimento. Simples assim, certo? E esse tempo de. Aí o tempo é um pouco mais complicado. Porque o que acontece? A gente tem um movimento que vai ser dado pela seguinte forma, né? Esse H, ele vai ser. Ele vai ter um Hzão inicial, né? Que é onde ele tá. E. Mais VYT, que é a velocidade inicial, e a gente está considerando positivo para cima, né? Então, e aqui menos G D2 por 2. E eu quero saber quando o Hzinho é zero, né? Porque eu estou considerando basicamente meu eixo de referência da seguinte forma, né? Tô botando aqui, né? Aqui é meu zero, então ele começa na altura Hzão, positivo é para cima, gravidade é para baixo é negativo. E a gente quer saber quando esse Hzinho, ele bate aqui, né? Quando Hzinho é zero. Esse é o nosso tempo, tá certo?
E aí que entra é, a complicação da coisa, né? Porque, bom, a nossa A, ela é uma V cosseno θ, né? Vou chamar assim, tá? Não vai se incomode tanto não. V cosseno θ, delta t. V é um valor dado. Cosseno θ, tecnicamente, porque θ não é um valor dado. Tecnicamente a gente tem que saber para que ângulo é esse que o tempo vai ser tal que dá uma velocidade máxima, né? Que dá um alcance máximo. Então, a gente tem que pegar esse aqui, né? É, esse negócio aqui a gente vai ter que resolver essa equação. É para que tempo é esse? Então a gente vai ter o seguinte. É uma equação de segundo grau, né? Então, delta vai ser b quadrado, ou seja, by quadrado, menos 4 é a, ou seja, g por 2, vezes hzão. A gente tem VY quadrado mais 2G Hzão, tá certo? Basicamente é isso. É... É isso, tá? Então, aí agora a gente tem que o T vai ser menos VY, né? Mais ou menos isso aqui. VY quadrado mais 2GHzão por 2A, né? Ou seja, 2 que multiplica menos G por 2. Certo? Aí, aqui que entra o negócio. Quando ele tá fazendo esses problemas, o David Morin, ele não explicou ainda energia. Então ele quer que tu resolva matematicamente, outras coisas, que tu chega nesses valores. Aqui nós temos o privilégio de poder usar energia, tá certo? A gente tem esse privilégio, né? E a gente, não só energia, a equação de Torricelli, né? É algo muito importante, ou seja, o que a gente vai fazer aqui é trabalhar esse delta, né? Porque que acontece? A gente sabe da equação de Torricelli que a velocidade final, ou seja, o que está acontecendo, né? A gente tem, vamos escrever aqui, vai ficar, eu posso pegar, por exemplo, lá pra cima, né? Ou seja, se bem que ali fica, não ajuda, né? Eu tenho que, é como se fosse pra baixo, é isso? Ah, então uma coisa que a gente sabe é o seguinte, VY quadrado, e quando ela chega na altura máxima, a velocidade é zero, VY quadrado, mais, é menos, né? 2Gzão H. Então a gente sabe que VY, no caso esse H seria quanto ela sobe, né? Então não é o que a gente quer de fato. Calma aí, deixa eu. Era... deixa eu elucidar isso aqui e eu já volto, tá? Às vezes eu me impressiono comigo mesmo. Eu falei energia e não quis usar energia, né? E simplificar, mas não dá, tem que usar energia. Então o que acontece? Por energia a gente vai ter o seguinte, tá? A gente vai usar as energias decompostas porque na energia no fim das contas não muda. Como é o quadrado, fica com dois catetos de um triângulo, a gente soma esses quadrados e vira a velocidade total, tá? Eu só vou usar isso para questões de ficar mais explícito. Então, a gente tem que energia cinética no começo é mvx quadrado por 2 mais mvy quadrado por 2 mais m hzão. No fim das contas, a gente tem que mvx quadrado por 2 porque a velocidade horizontal não muda, mais m vy final ao quadrado por 2 e ela tá com energia potencial zero. Então esse termo vai embora, esse termo vai embora. Divide tudo pela massa, multiplica tudo por 2. Então a gente vai ter vy quadrado mais 2GHzão é igual a vy final ao quadrado. Tá certo? Então a gente pode substituir esse termo por vy final. Então a gente vai ter que o tempo, volta lá, o tempo vai ser, como aqui tem menos gzão, então a gente multiplica esse 2, multiplica tudo por menos, né? Vai ficar vy. Aí mais ou menos ainda, né? Mais ou menos
Vy final. Tá? E aí a gente tem uma coisa que é o seguinte. É, a gente sabe da equação do movimento no eixo y, que a velocidade y final, ela é a velocidade y, que é inicial, menos gt, né? E, bom, como? Isso aqui é algo, né? Como esse tempo que a gente está calculando é o tempo do movimento, então, tecnicamente, se a gente colocar esse tempo aqui, que é o tempo do movimento, a gente encontra Vy, tá certo? Ou seja, né? Se eu boto aquele t, eu encontro a velocidade final. E a gente tem dois t's para isso, né? Que é Vy e o outro, né? Mas eu quero substituir o Vy final lá, tá? E pro t igual, né? Ou seja, quando o t é igual. Então a gente vai ter que t é Vy mais ou menos Vy menos gt. Então a gente tem um dos tempos, vou chamar de t', vai ser mais, né? Ou seja, 2Vy. E aqui mais gt, né? gt. A gente tem que t' aqui, né? T', ele vai ser 2Vy por 1 mais g. E o outro t, dois linhas, vai ser Vy menos Vy é zero, né? E aí a gente tem igual a gt. Mas t' e t só é igual se, somente se t é igual a zero, né? Ou seja, esse caso aqui que t' é igual a zero. Então é no começo do movimento. Então, de fato, se eu calcular a velocidade final pro começo do movimento, ela é a mesma que a inicial. E a outra é essa. Tá certo? Então, esse é o nosso tempo de movimento. Né? Esses são os dois tempos que vai ter quando chega no final do movimento. É para um dado Vy, né? Então, isso aqui tá variando conforme o seguinte: 2v0, vou chamar só de v, seno de θ por 1 mais g. Mas quando que isso é máximo? Percebe? Isso é máximo quando o seno de θ é máximo, tá certo? Ou seja, é quando o seno é igual a 1. Só que por seno igual a 1 é porque é 90 graus. Então, ele seria um movimento que sobe e desce, e aí o alcance não é máximo. Então, a análise do tempo, ela não é muito legal pra gente. A gente não tem que saber qual é o maior tempo ou o menor tempo, a gente tem que saber qual é o maior alcance. Então vamos substituir esse tempo de movimento nessa equação do alcance. Vai ficar aqui A é igual a V cosseno θ, 2V seno θ por 1 mais G. Aí a gente vai ter 2V quadrado. Ou a gente pode botar o seguinte, né? V quadrado. 2 seno θ cosseno θ é seno de 2θ. Seno de 2θ por 1 mais G. E aí, aqui estaria dando que isso aqui é máximo quando isso é máximo, quando esse valor é máximo, né? Seria quando é V quadrado por 1 mais G. Esse é o alcance máximo. Mas eu não tenho certeza desse valor. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Eu vou averiguar aqui que eu acho que talvez tenha alguma coisa errada aqui. Né? Eu não usei cálculo, então talvez não seja a equação mais correta. Já volto aqui, tá? Eu achei que daria pra fazer uma solução mais trivial, mas pelo jeito não dá. Um segundo. O que acontece, cara? Aquele negócio dá um problema no questão de tempo, porque a velocidade inicial para aquele tempo vai nos causar certos problemas tecnicamente trigonométricos ali, tá? E aí, a solução não sai meio que por isso, né? Não dá pra sair. Eu achei meio estranho até. A consideração de tempo ali foi meio esquisito. Então, então qual é a solução? A solução é por cálculo. Eu vou escrever esse t de uma forma mais organizada. Esse t vai ser v0 posso chamar só de VY também, mas vai ser V0 seno teto. Aí fica o mais ou menos, né? Aí a gente tem raiz. Eu vou botar
Vou fazer o seguinte, pra ter ideia. Isso aqui por G. E aí eu vou botar VY em evidência aqui dentro. Então aqui vai ficar 1, né? Mais ou menos. O G já saiu. Raiz de 1 mais 2GH por VY, né? No caso, aqui eu... Como eu posso botar só V0 em evidência, né? Aqui eu fico ainda o seno ao quadrado de θ. Mais 2GH por V0. Ok? No caso, esse seno é aqui, né? Eu só tô botando V0 em evidência, tá? Eu acabei vacilando. Esse seno é aqui. Bota V0 em evidência, tá? É V0 aqui quadrado. Pronto, botamos V0 ao quadrado em evidência em todos os termos. Não ao quadrado, é V0, né? Aí aqui dentro eu tenho que botar V0 ao quadrado para sair a raiz e sair V0, né? Pra vir pra cá, ok? Então esse é o nosso tempo. E aí a gente vai colocar no alcance, vai ficar o seguinte. V0 cosseno θ vezes o tempo, né? Ou seja, V0 quadrado por G que multiplica seno de θ mais ou menos raiz seno de quadrado de θ mais 2GH por V0 quadrado. Esse é o nosso alcance para um dado θ. Então, aí vem aquela pergunta muito simples, né? Para qual θ ser máximo? Né? Ó, agora está só em função de θ, o resto é constante. Para qual θ ser máximo? Não é uma resposta nem um pouco trivial. O que a gente teria que fazer? Derive isso aqui em relação a θ, igual a zero, encontra para qual valor de θ, mais precisamente, para qual valor de uma função trigonométrica de θ é máximo, substitui esse valor trigonométrico, encontra o valor de A. Então, eu vou encurtar aqui as contas para não gastar tanto tempo. No fim das contas, a gente vai ter o seguinte. Seno de θ, o seno de θ pro máximo, né? Ele é 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2 mais 2 g hzão por v0 quadrado. Certo? Esse é o valor de seno de θ. Agora tem que substituir aqui. Tanto por seno diretos como por cosseno usando relação fundamental trigonométrica. E aqui a gente obviamente percebe que para o alcance ser máximo, o negativo não ajuda a gente. É porque a raiz não pode ser negativa. Então a gente só vai usar o positivo. Deixar isso claro, né? A gente tem que usar esse valor para seno de θ. Aí substituindo esse valor de seno de θ e resolvendo a equação trigonométrica, a gente vai chegar no seguinte. D vai ser igual a V0 quadrado por G raiz de 1 mais 2GHzão por V quadrado. É aquilo. Eu tive que usar cálculo para resolver isso. Então, não é uma solução trivial. E eu não sei que tipo de trigonometria tu usa num negócio desse pra tu resolver isso aqui, cara. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Se tem, né? Porque tem que multiplicar o... Se fosse isso, teria que multiplicar o cosseno. Aí ficaria seno, cosseno. Aí teria dentro da raiz cosseno quadrado, seno quadrado. Mais 2GH cosseno θ por V0 quadrado, né? Né? Como é que tu resolve pra isso tudo ser máximo? É complicado, né, cara? Então, a gente chega nesse valor pro alcance máximo, tá? Tudo em função do que ele dá no início. Aqui é V0, né? V0 quadrado. Eu não queria que tivesse que chegar a esse ponto, mas infelizmente tivemos que chegar. Se você tiver uma solução ou saber como sair desse problema, deixe nos comentários. Eu de fato só sei saber isso aqui por cálculo, né? A gente vai pegar a função, deriva e encontra o máximo da função. Tem muito o que eu dizer além disso. No caso aqui, eu só dei os valores para não fazer a conta de cálculo, porque tecnicamente não deveria ser obrigatório saber cálculo. Mas é a prova de 2011, né, meu velho? É complicado, mas é isso. O vídeo ficou muito longo, por causa também até de
eu tentar sair por um outro lugar. Mas enfim, né? Bora pra última, eu acho que a última é mais tranquilinha. Naquelas, né? Um circuitinho.